eu tô aqui com uma imagem oficial do governo de São Paulo na minha frente que diz assim: 5 sinais de que a pandemia ainda não acabou. Bilhões de pessoas ainda estão sem vacina, nem todas as crianças estão imunizadas, milhões de pessoas do Brasil não completaram o esquema vacinal, novas variantes do SARS-CoV-2 continuam surgindo, número de casos e mortes continua alto. Isso é propaganda de venda de vacina, né? Assim, na boa. É que nem a turma que resolveu levar a sério o alerta do CEO da Pfizer sobre a 4ª dose, né? Quer dizer, ele não tem nenhum conflito de interesse. Como é que está nos Estados Unidos? Deixa eu falar. O FONC, que é o nosso Copom aqui, do Federal Reserve, tomou a decisão essa semana de subir os juros e mencionou guerra na Ucrânia. Não menciona mais pandemia. O Dr. Fauci desapareceu. Escrevi essa semana uma coluna para a Gazeta sobre isso. Dr. Fauci sumiu. Né? Ele está guardado naquele mesmo porão em que esconderam o Joe Biden durante a campanha eleitoral. Porque ele é um embaraço para os democratas hoje que nós temos esse ano midterm elections. E tudo leva a crer que os democratas vão ser massacrados e vão perder a maioria na Câmara e no Senado. Né? Então, como é que está a situação? As pessoas estão começando a refletir mais e fazer perguntas incômodas que ficaram muito tempo sem fazer por excesso de medo, de pânico, da pressão da mídia, das redes sociais e tudo mais, em relação à eficácia dessas medidas draconianas. Então, tem estudo ali que saiu de John Hopkins mostrando que o lockdown não foi eficiente, aí saem mais coisas sobre máscaras, aí a vacina começa a ter mais casos que as pessoas veem que tem problemas e que não impediu a hospitalização ou mesmo óbito. Então as pessoas começam a fazer pergunta. Aí fala assim, não, graças à vacina acabou a pandemia, ou meio que acabou, né? Porque, pelo visto, o Dória, a última coisa que ele quer na vida é que acabe a pandemia ou a histeria com a pandemia. Aí as pessoas falam assim, ok, tá, mas e o impacto disso tudo, né? Estão começando a sentir a inflação no bolso, aqui muito pesado, 7%. O Larry Summers, o ex-secretário do Tesouro do governo Clinton, um economista democrata, né, de Harvard, escreveu uma coluna essa semana alertando que pode chegar a mais de 10% a inflação. Podemos ter um cenário de estagflação à frente. Então, as pessoas percebem, perdi meu emprego, as empresas fecharam, não sei o quê. Pra quê? Fez sentido tudo isso? Então é por isso que esconderam o Dr. Fauci, é por isso que os democratas estão querendo falar só de guerra, e o Putin deu um presente pro Joe Biden, né? Agora ele culpa tudo que está acontecendo de ruim da sua gestão medíocre no Putin, né? O preço do petróleo já vinha escalando, agora é culpa só do Putin e por aí vai. Então foi um presente do Putin pro Joe Biden. Agora, vamos lá, né? O que acabou realmente com a pandemia, ou pelo menos tirou ela do radar aí de muita gente, ou da imprensa, né? Bom, a guerra, em parte, né? As pessoas lembraram que existem ameaças mais concretas às vezes e tudo. E a Ômicron. A Ômicron, né? Bom, muitos especialistas chegaram a prever isso, eu cheguei a trazer essas previsões e tudo. Mas eu ainda vejo muita gente repetindo na imprensa, e olha, nos veículos sérios, não estou dizendo nesses que viraram apêndice do governo Doriana, não. Estou falando aqueles que tem mais gente como eu, né? Mesmo nesses veículos, a narrativa oficial é essa. De que a vacina acabou com tudo. E eu tenho feito ainda as minhas perguntas incômodas. Então alguém me explica a África do Sul. Porque foi de lá que veio a Ômicron, e lá é 1/3 só da população vacinada. Não tem 2/3, não tem 90%. E lá está com uma curva de óbitos mais inclinada ainda negativamente. Quer dizer, lá a queda foi mais abrupta. Acabou. Não tem mais óbito quase na África do Sul. Então, o que foi ali? Foi a vacina ou foi a Ômicron? Então, de novo, né, as pessoas estão começando a fazer essas perguntas. As pessoas estão começando a comparar, porque já tem tempo para comparar, né, a Califórnia com a Flórida. O Ron DeSantis se destacou muito aqui, porque ele foi um cara que há meses bancou uma política mais livre, peitou essa patota toda, eu não uso máscara aqui há 6 meses, não tem passaporte vacinal, ele chegou a falar, o navio que quiser obrigar isso não precisa aportar na Flórida. Quer dizer, o cara bancou essa luta pela liberdade, né? E as pessoas começam a olhar, tá, então o que foi que aconteceu na Flórida? Foi o caos? Que nem o Joe Biden alertou? Foi o caos que nem a mídia alertou? Foi o caos que nem o Dr. Fauci alertou? Ups, não.
parece que a Flórida está com números melhores do que a Califórnia, parece que o resultado é melhor que Nova York. Então, o tempo é amigo da razão, não é esse o ditado? O tempo é amigo da razão. Você consegue enganar algumas pessoas pelo tempo todo, ou muita gente um pouco tempo. Agora, você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, não é esse o outro ditado? Então, o tempo está jogando contra a farsa que essa turma criou, né? O tempo está jogando contra. Ele está mostrando a razão e derrubando máscaras. Então, de novo, né? Eu fico com a clara sensação que tem muita gente que a última coisa que essas pessoas desejam é o fim da pandemia. E obviamente, isso foi o pitch de Santos também, ao clamar por uma onda vermelha, lembrando que o vermelho aqui é a cor dos republicanos, não da esquerda, né? Mas os democratas, essa turma autoritária, não pode sair impune disso que eles fizeram. Eles não podem esconder o Dr. Fauci e ficar por isso mesmo, né? Então, é hora de cobrar. É hora de cobrar. O senador Rand Paul está indo para cima do Dr. Fauci. Tem comentaristas aqui como o Michael Knowles, do Daily Wire, do Ben Shapiro, que entraram com processos. A turma está reagindo, né? Porque não pode deixar getaway, fugir, como se nada tivesse acontecido e mudar de assunto e só falar de Ucrânia agora. Não pode. Porque qual é o alerta? É que ficou muito claro que essa turma vai voltar a usar isso ou qualquer outro pretexto para impor um regime total de controle. Então, daí você pergunta se eu tenho o mesmo medo do Fiuza. Total. Ficou claro que o Ocidente fracassou, que o Ocidente não passou no teste de liberdade. Tivemos aqui umas reações aqui, outras acolá, fortes, os caminhoneiros do Canadá, alguma coisa na Austrália, na Europa ali, mas, via de regra, o Ocidente demonstrou que se conseguirem espalhar medo suficiente, podem fazer qualquer coisa, que a turma deixa. Que a turma aplaude. A turma aplaude tiranos em nome da ciência, que tem qualquer coisa menos ciência, né? Então, assim, foi muito preocupante o que nós vimos. Muito preocupante. Daí a necessidade de ocorrer mesmo uma reação para não permitir com que eles saiam impunes disso. O Dr. Fauci é alguém que tem que acabar preso, eventualmente. O cara que está há décadas controlando o cargo mais bem pago da burocracia americana, 400 e poucos mil dólares por ano, com um grau de poder impensável para tiranos mundo afora ou no passado. E esse cara repetiu um monte de groselha, um monte de fake news, um monte de mentira e continua bancando o humanista, a voz da ciência, contra adeptos de teorias da conspiração, sendo que essa turma é que espalhou muitas teorias da conspiração e aquilo que era a teoria da conspiração, segundo eles, ontem, hoje é capa da Newsweek, né? Origem do vírus, papel da própria instituição que o Dr. Fauci comanda para financiar os estudos de ganho de função lá em Wuhan, e por aí vai. E por aí vai. Então, assim, a lição que a gente tem que tirar dessa história toda é que o Ocidente falhou e que, se não houver um acerto de contas, é óbvio que eles vão repetir a dose com mais intensidade, com o pretexto que for à frente. Já deram várias sinalizações, né? Ou uma outra pandemia, ou essa história aí da histeria alarmista do aquecimento global, que eles tentam usar há anos para esse tipo de coisa, sem muito sucesso, né? E vão resgatar à medida que o discurso da pandemia não colar mais com ninguém. Cola com cada vez menos gente, mas daqui a pouco não vai colar com ninguém.